FM, realização Versátil Eventos. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Band Mulher já está no ar nessa quinta-feira, quase fim de semana, mas ainda tem muito conteúdo por aqui. Ótima tarde para você. Hoje é dia de falar de mercado de trabalho e no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, vocês vão conhecer uma super empresária que administra 3 negócios de sucesso diferentes. Também vamos entender a diferença entre estágio e trainee. Tem alerta também sobre rifas online. Já jogou? Pois é, os golpes vêm aumentando na internet. Sobre saúde, vamos saber mais em relação à varize pélvica. Quando ocorre? Quais são os sintomas? Qual será o tratamento? Será que tem prevenção? Vamos trazer aqui um profissional que vai tirar todas as nossas dúvidas. Nos bastidores, uma polêmica está dando no que falar. Sabe o cantor Naim, que morreu em junho? Pois é uma situação envolvendo as causas da morte dele, relacionada inclusive com drogas, e a gente fala para vocês. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, então se você não tem como ficar na frente da telinha, perde tempo não. Já acessa o nosso canal e assista de qualquer lugar. Claro, no nosso Instagram, curte a gente, segue lá a nossa rede, porque você fica sabendo quem são os nossos convidados, o assunto do dia. E manda sua mensagem, conversa comigo pelo nosso Instagram, qual assunto que você quer no Band Mulher. Bora começar essa quinta-feira, o Band Mulher já está no ar. Por aqui a gente sempre sai na frente quando assuntos são os artistas. Bia, boa tarde pra você. Boa tarde, Van, maravilhosa, com esse vestidinho tubinho incrível. Bia, tem assunto polêmico que tá dando no que falar, tá polêmico, né? A gente começa sério falando da ex-Naim, que acusou a filha de vazar o laudo com cocaína no sangue. Ou seja, gente, fomos surpreendidos, todo mundo aí, em relação ao laudo que constou que ele estava teve o uso de remédios para dormir, né, insônia, e também cocaína. O que acontece, gente? A Andréia Andrade é a ex dele e disse que a filha, né, ela tá dizendo que a filha andou conversando com o advogado aí para alterar alguma coisa, antecipar o laudo, para causar, porque ela não queria que vazasse informações do laudo, né, para aí cuidar da imagem até a causa da morte dele, O que acontece? Bia? Ela disse assim, não, eu não estou acusando a filha. A filha dele passou uma preocupação para o advogado. Ela entrou antes com os autos, pegou o resultado do laudo, que ele teve acesso e fez a informação ser privilegiada por uma outra emissora. Olha que situação, que rolo. Quando ele morreu, ficou aquela dúvida do que realmente aconteceu, né, Bia? Porque ele morreu, morreu depois de cair da escada? Isso, exatamente. Foi agora em junho, né, que ele faleceu ali nos meados de junho. E aí, o que aconteceu? Ela estava tratando essa situação em sigilo, né, em segredo de justiça. E aí, agora está dizendo que a filha dele conversou aí com os advogados e antecipou, privilegiando emissoras para sair na frente, no caso que realmente saiu sobre cocaína, teve remédio para dormir, né? E outras situações aí. Eu estava até vendo, ao que tudo indica, então ele pode ter usado drogas com remédio, passou mal e passando mal ele caiu, bateu a cabeça e teve, se eu não me engano, um traumatismo craniano. Exato. Ou seja, todo esse dilema porque ele estava com essa ex, né, a viúva, ela estava um dia antes com ele. E pode ser que eles usaram drogas ali à noite, sei lá. Ao Vai que saber, tudo indica. né? Por isso Mas que está esse embate entre as duas. Né? Saiu sim no laudo que teve remédio para dormir, né? E teve também aí no laudo o uso de droga. Enfim, só que o que a mulher do Naim queria, a ex dele, é que não vazasse essas informações. E a filha foi lá e tomou frente. Então, tá tendo essa polêmica, essa discussão. É dureza, né? Complicado, caso de família mesmo, como hein? que ele morreu, por quê, né? Então tá meio que já descobrindo o que aconteceu. Bora falar da Ana Maria Braga, eu não acreditei. Eu também não. Eu não acreditei. 75 Gente, deixa eu falar, anos. aqui tem sutiã O aí. meu é de bojo ainda. Tem sutiã que tem que segurar, porque aqui é muito peito para quem amamentou 2 meninos. E a Ana Maria Braga? Eu amamentei só os seres humanos. Continua falando aí, Ana Maria Braga. Desculpa.
Vamos falar da Ana Maria Braga. Bora, Ana Maria Braga. Você tá tirando minhas ideias. Ela não usa sutiã? Ana Maria Braga, 75 anos, diz que nunca usou. Eu acho que é mentira. Não é possível. Ela diz que não tem paciência, sabe por quê? Porque fica todo mundo, esses dias foi uma mulher lá explicar sobre os novos sutiãs, porque hoje em dia a gente usa muito, né, Vanessa? Tem, todo Eu tipo. tô com cor de pele, tem dia dependendo da roupa, tem uns que são aqueles que só, né, faz o que cola. Cola. Isso não vai dar tempo de eu falar, gente. Esses dias, o pai de uma menina jogou fora, achando que era peito de frango. Sabe aqueles que só cola, assim? Não parece mesmo que é esse peitinho de frango? Formar parece mesmo. Aí o pai dela jogou achando que era um peito de frango e a menina ficou brava. Pai, você jogou meu sutiã. Enfim, aí Ana Maria Braga disse o seguinte, nunca usei. Eu acho que ela já usou sim, Ana Maria. Mas ela falou que diz que os peitinhos dela nunca precisaram de sutiã. Às vezes ela tem o peito pequeno e realmente não tem necessidade. Mas tem um tipo de... Às vezes usa um vestidinho mais transparentinho, um negócio mais assim de alcinha, que tem que pôr um sutiã pra tampar, pra não ficar transparente. Gente, tem que colocar mesmo que for pequenininho. Às vezes ela só cola esses aí Enfim, é incrível, né? A Ana Maria Braga não usa sutiã que cola igual nós, não. Não, é incrível saber que nunca... O sutiã da Ana Braga não é nós, é que nem nós. Nós é do sutiã de pobre, mesmo aquele do bojão desse tamanho. Tem um com ar embaixo, tem com ar embaixo. Aí você coloca dois que ele fica maior, tem a impressão que você tá com mais cintura. Não, no meu caso não precisa. Eu tenho que pôr pra dar uma diminuída. Gente, mas é engraçado saber isso. Eu gostei de saber. 75 anos, tá entrando... Ela falou que tá tudo em cima. Se você, telespectadora, também não é adepta ao sutiã, conta pra gente no Instagram. Eu quero saber se tem mais alguém nesse mundo que não usa sutiã. É verdade. Olha eu aqui, ó. Tá tudo balangando. Enfim, vamos falar de um outro assunto que o Leonardo viralizou, sabe, né? Gente, o Leonardo, pelo amor de Deus, o Leonardo falou assim, tava num show esses dias, e ele viralizou aí num vídeo, porque na hora de pedir uma água, ele falou, não, eu quero um negócio puro mesmo, pode mandar cachaça pura. Diz que ele bebeu puro mesmo, falou, tá frio mesmo pra esquentar. Imagina. A gente sabe, né? Ele gosta do gorozinho. Ele gosta. Né? Não, eu nas lives dele, na época da pandemia, era um arraso, né? A gente se divertia muito com o Leonardo, né? Mas enfim, é Leonardo sendo Leonardo. Então ele, durante o show mesmo, assumiu lá que queria tomar um gorozinho pra esquentar? Exatamente. Nossa, aí o pessoal adorou, todo mundo viralizou o vídeo e adoraram. O Leonardo é incrível. O Leonardo, ele cai na graça, ele né? é muito bom e acho que mesmo se ele tomar um pra esquentar ali, ele continua cantando muito bem. Olha lá, ele com o copinho. Olha lá o copinho, ó. Viu? Olha lá. Ele continua cantando bem. Não pode cair na bobeira de fazer igual umas cantoras aí que tem hora que bebe, fica meio zonza demais. Disso. E aí ele paga um micão, não canta direito. Ou então você sabe, tem uns cantores que fica assim, só vocês, e não canta nada, fica sonando só vocês, porque eles já estão tão mamados que eles estão dando conta nem de cantar direito. Ai, Deus me já perdoe. fui num show assim que não vou nem falar de quem. Eu tinha um ex-patrão, tadinho, ele foi fazer oração ali, né? Eu acho que ele não estava acostumado com a oração do Pai Nosso. Ele, Pai, pode continuar. Continua todo mundo aí. Ele não sabia. Não sabia. Mas ele não tinha bebido, não, né, amiga? Chefe, eu amo você, mas essa te contar. Ai, Bia, você é muito engraçada. Ó, gente, isso aqui é todo dia. Mas deixa eu contar pra vocês. Ela não vem amanhã e vai ficar a semana inteira que vem sem vir. Vai lá pra visitar a família, né, amiga? Tô olhando meus peitinhos aqui, tá bom, né? Eu vou arrasar no final. Você vai lá visitar a sua família? Vou visitar minha família, vou lá no sertão, vou também na praia. E volta ficar de graça na casa dos outros. Semana que vem o Mateuzinho vem aqui, né? Mateuzinho vem. Aí eu volto dia 3 ou 4, tá bom, pessoal? Deixa eu te perguntar, lá na sua terra, lá o pessoal tem mania de fazer rifa. Sabe aquela rifa que você compra e concorre a um prêmio? Você já comprou rifa? Muito. Já vendi rifa e que depois ninguém deu o resultado dessa rifa. A maioria você nunca... Eis a questão. Gente, a rifa tem caído cada vez mais no gosto das pessoas. Mas tá rolando muito rifa online, inclusive por influencers. E são rifas ilegais que pode causar muitos prejuízos. Cassino online, né? Inclusive teve um BO esses dias nós vamos falar mais. Tem também. Vamos mostrar mais na reportagem. A senhora tem costume de participar de rifa? De vez em quando. De quermesse, de igreja, de vez em quando participo. Desconfio, né? Por causa do negócio de golpe, então não dá para confiar em ninguém que fica fazendo esse tipo de coisa. O senhor tem costume de comprar rifa, essas rifas que dão prêmios? Não, isso aí eu nunca comprei, não. Nunca comprei porque eu não acredito muito nisso trem, não. Pois é, o brasileiro adora mesmo fazer uma fezinha. Recentemente, as rifas ofertadas nas redes sociais viraram febre. Influenciadores digitais usam seus perfis para divulgar sorteio de carros de luxo e dinheiro, prática considerada ilegal. Hoje as rifas são tidas como jogos de azar. Os jogos de azar estão na lei de contravenção penal. Então ela não chega a ser um crime propriamente dito. E tem uma reprimenda muito pequena, que chega a 1 a 2 anos no máximo, e isso não leva a uma pena privativa de liberdade. Então eles acabam aproveitando dessa situação para cometerem esses delitos e ter uma sensação de impunidade. Porém, por trás dessas rifas existe uma questão relacionada a uma lavagem de capitais, a uma sonegação de impostos,
a crime contra a economia popular, até mesmo estelionato. Nesta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao influenciador Nilo de Grazi, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ele é suspeito de promover jogos de azar e lavagem de dinheiro em vendas de rifas ilegais. 6 carros de luxo foram apreendidos. Jogou esse videozão no seu stories, você já concorre a 10 mil reais. Reta final, últimos números da lenda da internet. Reptozona, na caixa, o selinho ali, eu sei que vai tirar fundo interior aqui. Se liga, é pelúcia. Agora eu vou te falar o seguinte, se você não quiser a Repto, 300 na sua conta na hora. Se tiver mimimi, 300 na sua conta na hora. E essa cota premiada aqui, ó, eu lancei ontem, um abençoado reservou e não pagou, ela ainda está disponível. Tem também surgido vários profissionais especializados em influenciar pessoas no seu processo de compra, os famosos influenciadores digitais. Logicamente, as pessoas vão seguir e se espelham em influenciadores que elas admiram e que geram credibilidade durante esse processo. As rifas são proibidas no Brasil. Apenas entidades beneficentes podem realizar sorteios com venda de bilhetes. Mas a ação precisa ser autorizada pelo Ministério da Fazenda. O pedido de autorização é feito pelo Sistema de Controle de Promoções Comerciais. É preciso apresentar a documentação da entidade e pagar uma taxa. Não é permitida a premiação em dinheiro e a entrega para os ganhadores deve ser feita por pessoa jurídica. Os sorteios são feitos com base nas regras das loterias federais. Quando eles ganham algum bem, eles podem rifar com a devida autorização para reverter em prol da sociedade. As pessoas físicas que pegam um bem particular ou adquirem um bem de outrem e rifam eles como uma proposta de um prêmio, como uma proposta de uma venda online, os influenciadores têm feito muito isso não é permitido na nossa legislação. Fica o alerta aí para vocês, hein? Bora pro intervalo, na volta vamos falar sobre empreendedorismo e o mercado de trabalho. Explosão da economia Bretas. Aproveite! Açúcar Laçúcar ou Delta 5 quilos, 14,69 no app. Arroz Garfo Legal 5 quilos, 24,90. Caixa de bombom Nestlé 251 gramas, 10,49 no app. Coxa com sobrecoxa de frango 5,99 o quilo no cartão Bretas. Mussarela La Paulina 31,80 o quilo no cartão Bretas. Lasanha Forno de Minas 600 gramas ou pão de queijo Tino 1 quilo, 6,99. Explosão da economia Bretas. Dia 2 de setembro, no Camaru, Cassiane, a partir das 8 da noite, entrada franca. Resgate Uberlândia 2024, promoção Cidade FM. Apoio Colégio Shalom, Faculdade Corandeu, Mundial Star Music e Só Eixo Centro Automotivo. Realização Conselho de Pastores de Uberlândia. Super Quinta B de Bernardão. Aqui o preço é bom. Costela bovina em tiras, 11,99 o quilo. Frango a passarinho temperado Seara, 1 quilo, 9,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 6,79 o quilo. Farinha de trigo Fontini, 1 quilo, 2,99. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja, 2 litros, 12,78. Cerveja Mistel Lata 350 ml, 2,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Já estamos de volta, é hora de falar sobre empreendedorismo no nosso quadro Mulheres Empreendedoras com o nosso parceiro Sicoob Aracop. Ela administra 3 empresas de diferentes segmentos e tem um objetivo de desenvolver projetos que colaboram no desenvolvimento de pessoas. Eu estou falando da Eveline Tomé, que já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns por essa jornada tripla, quádrupla com filhos ou quíntupla com casa, enfim.
É muita coisa e muita história para contar, né? Isso. Qual que é a sua história como mulher empreendedora para o pessoal conhecer tudo que vem por trás da Eveline? Então, eu comecei minha carreira profissional na Europa, né? Eu morei lá durante 8 anos e meio e quando eu fiquei grávida da minha filha, da Alana, eu decidi mudar o rumo da vida. Eu achei que a maternidade, ela dá outros valores, né? Traz outras perspectivas e aí eu decidi voltar para o Brasil. E eu e meu marido viemos e eu tinha um sonho, assim, de voltar para a área pedagógica, porque eu tinha feito letras também, né? Então, quando a gente decidiu montar a escola, ele ainda ficou trabalhando na empresa remotamente, eu comecei a escola, eu comprei uma franquia, né, lá para Araguari, de ensino de idiomas, e aí começou a minha trajetória de empreendedorismo. Então, explicando sobre os seus empreendimentos, o primeiro que você assumiu ali foi a escola de idiomas. Sim, foi a escola de idiomas, eu assumi todas as partes, né? Marketing, recursos humanos, pedagógico, dava muita aula, então a gente acaba assumindo todos os papéis. E aí a escola foi crescendo, né, tomando uma proporção grande, e aí houve espaço para abrir outros empreendimentos também. E isso começou lá em 2013, você disse que você estava ainda com a sua filha bebê, né? Sim, ela tinha 1 aninho. Quando eu abri a escola. Como que foi dar esse pontapé inicial? Pensar assim, tô com bebê, mas é uma coisa que eu tenho vontade, quero voltar para minha terra, vamos fazer isso e assumir esse papel de empreendedora nessa turbulência de criança pequena, inclusive. É sempre um desafio, né? Maternidade, trabalho, mas eu acho que a minha rede de apoio foi que me ajudou muito. Foi uma das razões que eu voltei, né? Porque meus pais estão em Araguari. Então, me ajudaram muito, né, nessa fase, porque quando você abre um negócio, você fica dedicado completamente. E você tem uma bebê de 1 ano, você também está dedicada, né, muito tempo do seu tempo ali. E ali você trabalhar com línguas, né, tá trabalhando com pessoas, tá lecionando mesmo. E isso é um desafio também, né, porque você tem seus alunos, que você tem que passar todo o conteúdo, tem que fazer aquilo muito bem feito, né? Sim, com certeza. Eu acho que a mudada de chave, Vanessa, assim, quando a gente começa a empreender, é entender que a todo momento você está trabalhando. Então, por exemplo, eu ficava muito ansiosa no começo que eu ia escolher ar-condicionado para a escola. E aí eu falava assim, eu tenho que voltar para trabalhar. Então, porque eu estava acostumado numa carreira corporativa, né? Então, aí eu comecei a pensar, não, isso aqui também é trabalho, porque tudo que você escolhe para a sua empresa, seja uma luz, um ar-condicionado, faz parte do ambiente, faz parte do seu trabalho. Então, para mim, essa mudança de chave foi muito importante, sabe? Entender que todas aquelas decisões e todos aqueles pequenos momentos também é trabalhar. É verdade, né? E acaba que você dedica a sua vida a isso, ao trabalho, porque você às vezes está em casa no horário de almoço, mas está com a cabeça lá pensando, está ali talvez atendendo um cliente, está fazendo negócios, trabalhando, almoçando, por exemplo. Não tem hora que você não esteja trabalhando. Se você está no aniversário, alguém começa a te perguntar qual a melhor forma de aprender inglês, e aí você começa meio que aquela venda ali no ambiente de lazer, né? Então, isso faz parte do empreendedorismo, não tem jeito. Quando que veio o segundo empreendimento, qual que é para o pessoal entender, né? Como que foi que surgiu e como que foi essa jornada até lá? Então, eu e meu marido, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a alimentação, assim, com alimentos nutritivos, que a gente soubesse quais ingredientes, né, tem ali. Então, existia sempre essa preocupação. O meu marido sempre cozinhou muito, gosta muito de cozinhar. Ele é da Irlanda, né? A gente se conheceu na Europa. E aí, ele começou a fazer pães. Para nossa casa mesmo, porque os produtos de fermentação natural não só são mais saborosos, mas também muito mais nutritivos e artesanais. Verdade. E aí ele começou a fazer e aí os alunos começaram a verem aquele produto ali e aí começaram a fazer encomendas. E a padaria surgiu assim. Logo antes da pandemia, a gente fundou a padaria mesmo. Então, comprou o maquinário e todas as peças e aí começou a parte comercial mesmo. Começamos a revender nos supermercados, uma revenda aqui em Uberlândia. E aí começou. Quando veio a pandemia, o negócio tomou uma proporção gigante. Porque as pessoas estavam em casa, né?
Comendo mais. Tomando vinho. É verdade. Então, a quantidade dos produtos aumentou muito nessa época. E aí, nesse ano, a gente decidiu tomar o próximo passo, que foi a abertura da loja da padaria. Certo. Então, a gente continua com os pontos de revenda. E aí abrimos a loja própria. E a sua segunda filha veio em qual época? Nessa época do segundo empreendimento? A diferença de idade das duas é de quantos 3 anos. 2015 eu tive ela. Um pouco antes da gente... 2018 a gente abriu a padaria. Então ela ainda estava bem pequenininha, a Olivia. E como que é assim? Hoje elas já estão mais... nem crianças ainda, não são nem adolescentes, né? Mas estão ali vivenciando esse processo, participa, vai lá também. Eu coloco elas para trabalhar também. Você já está ensinando. Empacota pão e atende um cliente, elas são bem, assim, tranquilas. Que legal. E aí, depois, você também, com essa questão de aperfeiçoamento de pessoas, que eu vi que é um dos seus objetivos, de treinar e preparar pessoas, como surgiu o seu terceiro negócio, né? Exatamente. O empreendedor, ele é muito solitário, é uma carreira muito solitária, porque quando a gente está trabalhando numa empresa, você tem seu colega para reclamar, não é? Para trocar uma ideia, para te ajudar. Então, a gente fica um pouco solitário. E aí eu me juntei ao núcleo de relações humanas. E não é só pelo networking, claro que isso sempre acontece como uma consequência, mas ali eu encontrei colegas e que se tornaram amigas e, consequentemente, sócias. Então, eu sempre dei aula, né? E aí elas começaram a falar sobre a questão dos treinamentos, que existia uma lacuna no mercado de Araguari, que não existia uma escola de treinamento. E o Cicobi Aracop foi o primeiro que apostou na gente mesmo, assim. Eles foram os nossos primeiros clientes da escola. E aí, de lá, o negócio deslanchou e aí a gente tem atendido várias empresas, né, de pequeno, médio e até de grande porte. Do Cicobi aí, ó. Que legal. E esse trabalho que vocês fazem, tudo isso é lidar com pessoas, né, nesse primeiro caso e no seu outro empreendimento. E tudo isso é um desafio muito grande. Como que você se sente como uma mulher empreendedora, administrando tudo isso e dando conta de várias funções, inclusive em vários segmentos? Como que é isso? A gente tem que se cuidar, Vanessa. Eu acho que, às vezes, eu me pego assim, falando, não, agora é o meu momento e eu preciso me cuidar, né? Eu vou encontrar com as minhas amigas e vou almoçar e vou desligar o telefone e vou me cuidar, porque a gente precisa cuidar da gente para cuidar de outros, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso. Os desafios vão ser sempre inúmeros, né? Você está lá com seus filhos, tem cliente ligando, e isso faz parte da vida, né? Não pode desistir. E eu imagino que você tem ali vários funcionários em todas essas empresas, são várias famílias que contam com esse trabalho seu, né? E do marido também. Então, assim, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. As famílias também, né? E eu acho que na pandemia isso ficou ainda mais claro, né? Porque, assim, as pessoas estavam com muito medo e aí a gente se sente realmente responsável pela vida dessas crianças, né? Desses colaboradores que têm filhos, os que não têm também, que são a vida deles, e isso se tornou ainda mais, assim, latente. Ô, Eveline, eu queria que você até falasse com as mulheres que estão assistindo a gente. Eu sempre peço para deixar esse conselho, porque nada melhor do que um conselho de quem tem a bagagem, a experiência do empreendedorismo, né? Então, assim, aquelas mulheres que às vezes estão trabalhando até num outro ramo, igual você disse, ficou muito tempo no corporativo, mas que sentia necessidade, vontade, amor pelo que você fazia e abriu o próprio negócio, né? Tem medos, existem dúvidas, mas eu queria que você deixasse esse recado para as mulheres que têm essa vontade e não sabem se vai, se não vai. O meu recado é muito simples, tenham coragem, né? A gente na vida precisa ter coragem, mas procurem outras redes de apoio de outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo, eu acho que isso é muito importante, e não desistir. E é verdade, isso. Né? Parabéns por todos os seus empreendimentos, por ser essa mulher empreendedora. Cicobi sempre manda para nós aqui várias mulheres que têm histórias incríveis para inspirar vocês que estão nos assistindo. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigada. Tô doida para provar esse pãozinho natural. Com certeza. Vou lá em Araguari experimentar. Obrigada. Obrigada a você, Vanessa. E vocês vêm comigo, porque eu tenho um recado para você que está aí assistindo. Descubra a força da parceria com o Cicobi Aracop, uma cooperativa de crédito que acredita e investe no empreendedorismo feminino. Com soluções financeiras flexíveis e um compromisso sólido, estamos ao lado de mulheres que transformam sonhos
em negócios de sucesso, como vocês acabaram de ver a história da Eveline. Junte-se a nós e fortaleça a sua jornada empreendedora com confiança e apoio. Cicobi Aracop, onde o futuro é construído com igualdade e oportunidades. Legal, né? Quinta-feira que vem tem mais histórias para vocês. Agora, ainda falando de mercado de trabalho, os programas de trainee são ótimas maneiras de arrumar um emprego, sabia? Agora, você sabe qual que é a diferença entre trainee e o estágio? Vamos saber. Morar longe da família. Foi uma decisão que Gabriel tomou quando conseguiu uma vaga de trainee. Nascido no Espírito Santo, ele mora agora em Salvador, onde trabalha na maior rede de saúde da América Latina. Enxerguei na rede uma oportunidade de ir para o lado corporativo, de aplicar os meus conhecimentos de engenharia, de resolver problema, ter a oportunidade de aprender com as pessoas que estão liderando a empresa, né? O programa de trainee vem dando tão certo que a empresa ofereceu mais vagas na Bahia para qualquer área de formação. Nós temos trainees, vários trainees que estão hoje na cadeira de gerentes, estão indo muito por esse caminho, a gente fica muito feliz de ajudá-los. A temporada de inscrições para trainee está aberta em várias partes do país, em grandes empresas de ramos como mineração, energia, química e calçados. Uma fabricante de cervejas oferece salário de até R$ 8.500 por mês. Diferente do estágio, o programa de trainee é para quem está no último ano da graduação ou é formado há no máximo 3 anos. Geralmente a pessoa passa por vários setores para conhecer a empresa a fundo, porque a meta é formar lideranças. Segundo essa especialista em RH, houve mudanças recentes nos critérios de seleção. Inglês fluente e intercâmbio não são mais exigências básicas nas grandes corporações, o que praticamente descartava candidatos mais pobres. Mas aí as empresas dizem não, mas muitos jovens não tiveram oportunidade de fazer inglês. Se ele tiver as competências atitudinais, né? É uma pessoa doida para aprender, aberta, que valoriza a diversidade, é esse jovem que a empresa quer ir lá dentro. Ela vai cuidar de ajudar esse jovem a vencer esses gaps. Muito bem, vamos para o intervalo, porque ainda tem muito por aqui. Na volta nós vamos falar de saúde, vocês vão conhecer mais sobre a varize pélvica. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Você é muito alta. Você nunca vai conseguir. Você não tem o corpo ideal para isso. Os desafios são inevitáveis, mas uma chance única de nos reinventarmos. E aqui você pode começar um novo capítulo da sua história. O que te diferencia é o que te faz forte. Sem julgamentos. Só educação. A sua força define nossa história. Vence seus medos. Vencer Uniub. Bretas, aqui tem oferta todo dia. E Unimed Uberlândia, mude um hábito, mais saúde e qualidade de vida. Apresentam Circuito da Cidade, segunda etapa Uberlândia. Corrida e caminhada, dia 25 de agosto no Parque do Sabiá. Uma emocionante corrida de 5 quilômetros, desafiando seus limites e superando os recordes pessoais. E para os pequenos, teremos a Corrida Kids. Apoio Band Triângulo e Band FM 99,9. Organização Quanta Esportes. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Feijão carioca Vasconcelos, 5,99. Fraldinha plena, quilo, 24,90. Petra por malte lata, 2,39. Omo, 1 quilo e 600 grátis, 320 gramas, 16,48. Chega mais é logo aqui. No corre-corre do dia, a gente sabe que é preciso atentar à nossa saúde e bem-estar. Mudar hábitos antigos ou adotar novos pode ser desafiador. Mas aqui na Unimed Uberlândia temos o incentivo. Conheça o programa Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo. Comece hoje e cuide-se sempre. Onde tem Unimed Uberlândia, tem presença que transforma. Estamos de volta, vamos falar de saúde. É comum ouvir falar sobre varizes, né? Inclusive, a gente já trouxe aqui vários assuntos em relação a isso aqui no programa. Mas já ouviu falar sobre varize pélvica? Quais serão os sintomas? Como que a gente detecta? E qual que é o tratamento? Eu convidei aqui o Dr. Sérgio Luiz, que é angiologista, e veio para tirar todas essas dúvidas da gente. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui.
Falando sobre varizes, eu comentei ali, a varize é algo que a gente, é mais comum do que se imagina, muitas pessoas têm, né? É normal, diríamos assim, né? Varizes pode ter em vários locais, não são somente as varizes de membros inferiores de pernas, que são as mais comuns, mas tem varizes no esôfago, né? As varizes pélvicas que a gente vai se referir aqui, as varizes hemorroidárias, que são as hemorroides no reto, no intestino, né, terminal. Mas nós vamos falar mais especificamente sobre essa característica das varizes intrapélvicas, né, que também pode causar desconforto, má qualidade de vida nas mulheres e muito frequentemente não é muito bem diagnosticado e não é levado a tratamento. E isso daí pode levar o paciente a uma progressão tardia de um estado de sofrimento que poderia ter sido resolvido, Vanessa. Em qual região ali, então, da pelve que isso acontece? Envolvendo, sei lá, quais órgãos, enfim? Olha, veia, ele tem uma função fundamental que é o retorno do sangue para o coração. Então, o que a gente tem que imaginar, eu gosto de explicar isso. A artéria manda o sangue para nutrir as células dos componentes, né, daquilo que vai manter a vida da célula, que é a glicose e o oxigênio. Depois que passa pela microcirculação, vai juntando os vasinhos, vai formando pequenas veinhas, veias mais grossas, as vênulas e até as veias mais calibrosas. Se você tem uma dificultação, né, desse escoamento, desse esvaziamento do sangue, você vai prender o sangue. Isso no membro inferior ou, no caso, como você fez a pergunta, dos vasos, dos órgãos pélvicos, vai afetar aqueles órgãos que estão relacionados àquelas veias. No caso, a veia ovariana na mulher, ela pega o sangue que está vindo do ovário e do útero, das regiões correlatas, bexiga, ao redor ali. Se você tem uma dificuldade dessa função do retorno do sangue, vai prender a circulação naquela região, vai causar o que a gente chama de edema, que é o inchaço, e vai ter dor, cansaço, peso na região, assim como é nas pernas. Então, a pessoa pode sentir isso, principalmente quando fica de pé muito tempo parada também. Porque o sangue, nas veias, tem essa característica, né? A não ser na cabeça e pescoço, que desce, todo o restante tem que ir contra a força da gravidade. Então, se você fica muito de pé, a mulher chega no fim do dia, começa com uma dor no denominado pé da barriga, né? No baixo ventre. Pode estar relacionado com a dificuldade da circulação causada pelas essas varizes, que são veias dilatadas que vão se formando, principalmente em mulheres que têm muitas gravidezes. Agora, você falou dos sintomas, vamos explicar de novo. O que geralmente essas mulheres sentem e esses sintomas podem ser confundidos com outros problemas nessa região? Exatamente. Uma das dificuldades do diagnóstico é a gente fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é feito pelo ginecologista. O ginecologista tem que fazer uma avaliação global da região pélvica para ver se não tem mioma, endometriose, uma infecção, uma inflamação pélvica. Afastado essas outras causas de dor e com a detecção de varizes pélvicas na região ao redor do útero, bexiga e ovário, e principalmente em grande quantidade, você pode ter uma forma de você fazer um diagnóstico direcionado para o problema das varizes pélvicas. Que a mulher sente, como eu falei, de uma forma que oscila um pouco, não é constante a queixa, mas ela deve ter, para o diagnóstico ser firmado, pelo menos 6 meses de incômodo de dor, cansaço, peso na região pélvica. Na região não baixa. É uma cólica, não é uma dor tipo cólica, não. A gente caracteriza mais como dor em sensação de peso, de compressão. Entendi. O que pode... Mulheres que você falou, mulheres que tiveram muitos filhos, né? Ela tem uma chance maior de ter, assim como pessoas que às vezes trabalham muito tempo de pé, são às vezes pessoas que têm uma chance maior de ter, e quem mais tem outras mulheres que têm essa possibilidade maior? O fator hereditário é muito importante na gênese, na origem, na causa, no desenvolvimento das varizes, sejam elas nas veias das pernas, também ao redor do útero. Isso tem uma correlação com uma certa fraqueza da estrutura dos componentes de sustentação da veia. E durante o período gestacional, existe uma necessidade de aumento de fluxo sanguíneo, aumento da volemia que a gente fala, que é a quantidade de sangue para a nutrição do feto, do neném, e isso, com vasodilatação, os hormônios produzidos vão fazer uma vasodilatação natural, saudável, mas que com
a continuidade do momento de gravidez vai permitir que aquelas varizes, que aquelas veias dilatadas voltem ao normal depois do parto ou não. Toda vez que a mulher tiver uma nova gravidez, o processo pode se repetir. Na dependência dela ter uma predisposição genética muito grande, isso vai se acentuar mais, podendo evoluir com a que a gente chama de congestão pélvica ou algia pélvica, é tudo a mesma coisa. Algia é dor pélvica causada pelo problema circulatório. Né? Congestão pélvica, excesso de sangue acumulado pela presença de varizes, que gera os sintomas. Inclusive, na relação sexual pode doer, ou exatamente após a relação sexual, porque o órgão fica inflamado, ele fica edemaciado, inchado e um pouco mais sensível. Entendi. E aí, o diagnóstico feito, a mulher tem que fazer qual tipo de exame para diagnosticar? E aí, de imediato, vamos falando sobre questão de tratamento também, né? O diagnóstico é simples, é uma ultrassom transvaginal mais adequado, né? Podem ser feitos angiotomografia, angiorressonância, até uma flebografia, que é um cateterismo mais invasivo, né? Tem algumas outras correlações de causa, Vanessa, que são secundárias, a compressão de veias, né? Aí são doenças mais raras, mas que a gente tem que também fazer uma avaliação, né? E aí pode ser necessário outros exames para diagnosticar isso. Tem a compressão da veia ilíaca, que a gente chama de síndrome de Cox-May-Turner, né? E tem a compressão da veia renal, que é a síndrome de Nutcracker, que é a quebra-nós, síndrome de quebra-nós. É uma compressão da veia e dificultando da mesma maneira a subida do sangue pela veia ovariana e desenvolvimento das varizes na região pélvica. Mas isso é muito raro acontecer. Para a gente correlacionar isso, a gente tem que ter alguns dados a mais para a gente pensar nisso. Geralmente é por questões primárias mesmo que o paciente desenvolve as varizes pélvicas. Agora, existem casos que a mulher não faz o tratamento e está tudo certo, não vai acontecer nada, e passa, e depois tem por um período e se ela tem, ela sempre vai ter, igual a gente às vezes tem nas pernas, mas aquilo lá não faz mal nenhum. Ou todo caso precisa ser tratado? Não. A gente trata casos que estão levando a paciente a uma perda de qualidade de vida, sofrimento. A gente não sabe ainda muito bem porque na ciência algumas mulheres têm muitas varizes pélvicas, mas não têm sintomas, né? Essas mulheres não necessariamente são tratadas, não devem ser tratadas, não são tratadas. Algumas mulheres que apresentam sintomas mais acentuados fazem um tratamento clínico com o ginecologista, tem anti-inflamatórios, flebotônicos, medicamentos para circulação venosa, análogos de progesterona, hormônio, pode atenuar esses sintomas e melhorar ele por completo. Se mesmo com o tratamento clínico você não conseguiu uma resposta favorável ao tratamento, aí você tem que fazer uma intervenção. Antigamente era muito difícil você abordar de forma cruenta, abrir o paciente para mexer numa região muito vascularizada, porque o risco de hemorragia era muito grande. Hoje, com os tratamentos minimamente invasivos, com cateterismo, você vai na veia que está causando o problema e faz um processo chamado embolização, né? Que é a oclusão ou com molas ou com substância esclerosante, que você oclui essa veia que está causando o refluxo do sangue, aumentando a perfusão, e toda a causa gerada é disso, e aí você elimina o problema. Então, existe tratamento clínico, existe tratamento intervencionista, que é feito pelo radiologista intervencionista cirurgião vascular por métodos de cateterismo. E se por um acaso a mulher tiver e não fizer o tratamento, isso pode gerar algo mais grave? Nos casos que ela realmente necessita, né? Que você disse que nem todo caso necessita, mas nos casos que necessita, pode causar algo mais grave, assim como outras varizes que a gente tem no corpo? Não é comum, como no caso, por exemplo, das varizes de membros inferiores, o aumento de chance de trombose venosa e embolia pulmonar é uma realidade, né? Então, estatisticamente, pessoas com varizes de membros inferiores têm mais chance de ter trombose. No caso das varizes pélvicas, por se tratar de vasos de menor calibre, mesmo que aconteça o que a gente chama de tromboflebite, formação de um coágulo, inflamação, né, e obstrução da veia, esses vasos não são emboligênicos, eles não vão desprender o coágulo e ir para o pulmão. Não tem descrito na literatura isso para a gente temer essa complicação.
Então, normalmente a gente trata por questões de qualidade de vida e a dor, que é realmente muito comum, a presença frequente na história da mulher, sem outra causa para justificar essa dor. Né? A gente já está aqui terminando o programa, mas eu queria só saber rapidinho sobre idade. Existe uma idade que talvez tenha um índice maior de casos ou não mesmo? Então, de 17 a 78 anos, né, existe uma predominância, assim, uma prevalência de 14 a 24%. Mas no período reprodutivo, é que aumenta até 30%, de 15% a 30%. Então, existe uma prevalência até alta. A manifestação nem sempre ela é muito comum, né? Mas algumas mulheres desenvolvem essa queixa e às vezes não fazendo diagnóstico contrato. Fato é, gente, sentiu alguma dor, procura o médico. Doutor, muito obrigada pelas informações, para a gente entender melhor mais alguma doença aí que nós mulheres podemos ter, mas não queremos ter. Gratidão. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem música, tem muita coisa ainda antes de chegar o fim de semana e eu te espero 10 para as 2, ó. Aquele beijo. Tchau, tchau.